Um motorista alertou: "Não assine isso." Ele expôs o golpe que uma modelo famosa estava aplicando contra seu patrocinador. E o que parecia ser apenas mais um dia de trabalho se transformou no momento em que tudo desmoronaria para a mulher mais influente da indústria da moda brasileira. Roberto tinha 52 anos e dirigia carros de luxo para celebridades há quase 3 décadas. Conhecia os bastidores da fama como poucos. Tinha visto ascensões meteóricas e quedas brutais, mas nunca havia presenciado algo tão calculado, tão frio, quanto o que estava prestes a descobrir naquela tarde de setembro em São Paulo. A agência de modelos Lumière Management ocupava 3 andares de um edifício espelhado na Faria Lima. Era o tipo de lugar onde o ar-condicionado estava sempre alguns graus abaixo do confortável e onde cada detalhe gritava exclusividade. Roberto estacionou a Mercedes preta na vaga reservada e esperou. Não era a primeira vez que buscava Isabela Monteiro, a modelo que havia conquistado capas de revistas internacionais e contratos milionários antes dos 30 anos. Mas seria a última. Isabela desceu acompanhada de seu empresário, um homem de terno impecável que carregava uma pasta de couro italiana. Ela usava óculos escuros mesmo dentro do estacionamento coberto, e seus saltos ecoavam com a precisão de alguém que sabia exatamente o efeito que causava. Roberto abriu a porta traseira, cumprimentou educadamente e voltou ao volante. O empresário abriu a pasta assim que o carro saiu da garagem. Papéis, contratos, números que faziam os olhos de Isabela brilharem através das lentes escuras. Ela falava rápido, calculando percentuais, duração de campanhas, cláusulas de exclusividade. Roberto mantinha os olhos na Avenida Faria Lima, mas seus ouvidos captavam cada palavra. Não por curiosidade mórbida, mas porque 3 décadas transportando pessoas poderosas haviam lhe ensinado que silêncio e atenção eram as melhores ferramentas de sobrevivência naquele mundo. A conversa mudou de tom quando o empresário mencionou Marcos Andrade, o CEO de uma das maiores marcas de cosméticos do país. Isabela riu, um som que não tinha calor algum. Ela disse que Marcos era um idiota ingênuo, que estava tão deslumbrado com a possibilidade de tê-la como embaixadora da marca que nem perceberia as armadilhas escondidas no contrato. O empresário alertou que precisavam ter cuidado, que Marcos tinha advogados competentes. Isabela respondeu que advogados competentes liam cláusulas óbvias, não as sutilezas que ela havia aprendido a esconder em anos, navegando por contratos internacionais. Roberto ajustou o retrovisor. No reflexo, viu Isabela gesticulando enquanto explicava o esquema. Ela havia negociado um contrato de embaixadora por 2 anos, mas havia inserido cláusulas que permitiam rescisão unilateral sem multa se determinadas condições não fossem cumpridas. E essas condições eram impossíveis de serem cumpridas, porque dependiam de aprovações que ela mesma controlava. O plano era simples: assinar o contrato, receber o primeiro pagamento milionário, trabalhar 3 meses, acionar uma das cláusulas de rescisão, embolsar o dinheiro e ficar livre para assinar com o concorrente que já estava oferecendo valores ainda mais altos. O empresário perguntou se Marcos suspeitava de algo. E Isabela disse que o homem estava tão empolgado que mal havia lido o contrato completo, confiando na palavra dela e em sua reputação impecável no mercado. Afinal, ela era Isabela Monteiro, a modelo que nunca havia decepcionado um patrocinador. Pelo menos era isso que todos pensavam. Roberto sentiu algo estranho no estômago. Não era a primeira vez que ouvia conversas questionáveis naquele carro.
mas havia algo particularmente cruel naquele plano. Marcos Andrade não era apenas um CEO distante. Roberto o conhecia. Havia dirigido para ele algumas vezes em eventos corporativos. Marcos era um homem decente, que havia construído sua empresa do zero, que tratava funcionários com respeito, que acreditava genuinamente que bons produtos e parcerias honestas eram o caminho para o sucesso. E Isabela estava prestes a destruí-lo. O carro parou em frente ao escritório de Marcos. Isabela checou a maquiagem no espelho de mão, ajustou o blazer branco imaculado e saiu do carro com a confiança de quem estava prestes a fechar mais um grande negócio. O empresário a seguiu, a pasta de couro sob o braço. Roberto deveria apenas esperar, como sempre fazia. Mas desta vez, algo dentro dele se recusou a permanecer em silêncio. Ele estacionou o carro, desligou o motor e ficou sentado por quase 1 minuto inteiro, debatendo consigo mesmo. 3 décadas de profissionalismo, de discrição absoluta, de nunca se envolver em assuntos que não lhe diziam respeito, mas também 3 décadas observando pessoas, desenvolvendo um senso apurado de justiça, de certo e errado. E aquilo estava profundamente errado. Roberto saiu do carro. O edifício onde ficava o escritório de Marcos tinha segurança na entrada, mas ele conhecia um dos guardas. Explicou que precisava entregar uma mensagem urgente para o CEO. O guarda hesitou, mas Roberto tinha um desses rostos que inspiravam confiança, e décadas de experiência haviam lhe ensinado exatamente o tom de voz usar. Ele subiu até o 10º andar. A recepcionista tentou impedi-lo, mas Roberto disse que tinha informações críticas sobre o contrato que estava sendo assinado naquele exato momento. A urgência em sua voz fez a moça hesitar o suficiente para que ele caminhasse até a sala de reuniões. A porta de vidro fosco estava fechada. Do outro lado, ele podia ver as silhuetas de Isabela, seu empresário, e Marcos sentados ao redor de uma mesa. Roberto bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. A recepcionista chegou correndo, pedindo desculpas, explicando que ela havia tentado pará-lo. Marcos abriu a porta, confuso. Isabela o reconheceu imediatamente, e seu rosto, sempre tão controlado, exibiu uma expressão de puro choque seguido de raiva fria. Roberto olhou diretamente para Marcos e disse: "Não assine isso." As palavras saíram firmes, sem hesitação. Marcos piscou, ainda processando a interrupção. Isabela se levantou da cadeira, seus saltos batendo com força no piso de madeira. Ela perguntou o que diabos Roberto pensava que estava fazendo. Sua voz baixa, mas carregada de veneno. O empresário fechou a pasta rapidamente, como se aquilo pudesse esconder o que quer que estivesse dentro dela. Marcos perguntou quem era Roberto. Antes que a modelo pudesse responder, Roberto se apresentou como o motorista que havia trazido Isabela até ali e disse que, no caminho, havia ouvido a conversa completa sobre o golpe que estava sendo armado. A palavra golpe caiu na sala como uma bomba. Isabela negou imediatamente, acusando Roberto de estar inventando histórias absurdas, de estar tentando sabotar sua carreira por alguma razão doentia. Sua voz era firme. Seus olhos encontravam os de Marcos com a sinceridade ensaiada de quem havia passado anos em frente às câmeras. Mas Roberto não recuou. Ele descreveu detalhadamente a conversa que havia escutado. As cláusulas impossíveis de serem cumpridas, o plano de rescisão unilateral, o contrato com o concorrente que já estava sendo negociado. Cada detalhe que ele mencionava fazia o rosto de Marcos mudar,
passando da confusão para a desconfiança e, finalmente, para a compreensão dolorosa de que estava prestes a ser enganado. O empresário tentou minimizar. Disse que Roberto havia mal interpretado uma conversa de negócios complexos, que estratégias contratuais eram normais naquele mercado. Marcos pediu silêncio. Ele pegou o contrato que estava sobre a mesa, aquele que estava prestes a assinar, e começou a ler. Não rapidamente como havia feito antes, mas linha por linha, palavra por palavra. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som das páginas sendo viradas. Isabela tentou manter a compostura, mas suas mãos apertavam a bolsa Hermès com força demais. O empresário olhava para o chão, e Roberto permanecia parado perto da porta, sabendo que havia cruzado uma linha irreversível em sua carreira, mas incapaz de se arrepender. Marcos encontrou as cláusulas. Roberto não era advogado, mas a expressão no rosto do CEO confirmou tudo. Ele ergueu os olhos do papel e os fixou em Isabela. Perguntou se era verdade, se ela realmente havia planejado enganá-lo desde o início. A modelo tentou negar novamente, mas sua voz já não tinha a mesma força. Marcos disse que checaria cada palavra daquele contrato com sua equipe jurídica e que, se Roberto estivesse correto, ele não apenas cancelaria o acordo, mas se certificaria de que todo o mercado soubesse com quem estavam lidando. Isabela finalmente perdeu a compostura, gritou que Roberto era apenas um motorista, que ele não tinha o direito de se meter em assuntos que não compreendia, que ele havia acabado de destruir a própria carreira por uma vingança patética. Roberto respondeu calmamente que não era vingança, era simplesmente fazer a coisa certa, e que se isso significava o fim de sua carreira como motorista, ele aceitaria as consequências. Mas o que Isabela não sabia, o que ela não poderia ter previsto, era que Roberto não era apenas um motorista comum. Ele tinha contatos, relacionamentos construídos ao longo de 3 décadas, servindo à elite de São Paulo. E Marcos Andrade não era o único CEO que ele conhecia. Se essa história já está te prendendo, inscreva-se no canal, porque o que vem depois vai deixar você completamente sem palavras. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Roberto não precisou fazer nada além de contar a verdade para as pessoas certas. E em um mundo onde reputação valia mais que qualquer contrato, onde um único escândalo podia destruir carreiras construídas ao longo de anos, a verdade sobre Isabela Monteiro se tornou o assunto mais comentado nos corredores da indústria da moda brasileira. Marcos Andrade cumpriu sua promessa. Sua equipe jurídica dissecou cada linha daquele contrato e encontrou exatamente o que Roberto havia denunciado. As cláusulas estavam lá, escondidas em linguagem técnica, armadilhas perfeitamente legais, mas moralmente indefensáveis. Marcos não apenas cancelou as negociações, como enviou um relatório detalhado para outros CEOs do setor, alertando sobre as práticas questionáveis. Ele não mencionou Roberto diretamente, protegendo o motorista de retaliações, mas deixou claro que havia sido salvo por alguém de dentro do círculo de confiança da modelo. Isabela tentou controlar os danos. Sua assessoria de imprensa trabalhou incansavelmente para desmentir os rumores, alegando mal-entendidos e interpretações errôneas de estratégias comerciais legítimas. Mas a indústria da moda tinha memória longa e confiança curta. Outros empresários começaram a revisar contratos antigos que haviam assinado com ela. E alguns encontraram padrões similares. Cláusulas que na época pareciam razoáveis, mas que agora, sob nova luz, revelavam um sistema bem elaborado de manipulação contratual. O empresário que a acompanhava naquele dia fatal
desapareceu de sua equipe uma semana depois. Ele havia percebido que o barco estava afundando e pulou antes que fosse tarde demais, levando consigo clientes e contatos que não queriam ser associados ao escândalo. Isabela tentou processá-lo por quebra de contrato, mas o homem tinha documentação suficiente para provar que apenas seguia as instruções dela, e expor isso publicamente em um tribunal seria suicídio profissional. As redes sociais começaram a ferver, não com posts de Isabela exibindo looks impecáveis ou bastidores de campanhas internacionais, mas com especulações sobre sua integridade. Influenciadores que antes bajulavam cada movimento dela, agora questionavam abertamente sua ética. Marcas que ainda mantinham contratos ativos começaram a reconsiderar associações. O telefone que antes não parava de tocar com propostas milionárias, agora permanecia silencioso por horas. Depois dias, Roberto continuou trabalhando. A agência para a qual prestava serviços inicialmente considerou demiti-lo por quebra de confidencialidade, mas a história havia tomado proporções que tornavam isso impossível. Demitir o homem que havia exposto um golpe seria assumir cumplicidade. Além disso, outros clientes da agência, empresários honestos que valorizavam integridade, começaram a pedir especificamente pelos serviços de Roberto. Eles queriam um motorista em quem pudessem confiar, alguém que escolheria fazer o certo mesmo quando isso custasse caro. Isabela, por outro lado, enfrentava uma espiral descendente implacável. Sua primeira grande perda foi um contrato de 5 milhões com uma marca italiana de alta costura. A empresa havia investido meses em negociações, planejando fazer dela o rosto da nova campanha global. Mas quando os executivos em Milão souberam do escândalo brasileiro, cancelaram tudo em 48 horas. A mensagem foi clara. Não havia espaço para comportamento antiético em uma indústria já manchada por tantas controvérsias. A segunda perda veio de um documentário. Uma produtora internacional havia investido recursos significativos filmando a rotina de Isabela para uma série sobre modelos de sucesso. O material já estava editado, a estreia marcada para uma plataforma de streaming importante. Mas a produtora cancelou o lançamento, alegando que a narrativa de superação e sucesso não combinava mais com a realidade exposta. Isabela processou, mas o contrato tinha cláusulas de conduta moral que davam à produtora o direito de cancelar se a imagem pública da protagonista fosse comprometida. Ela tentou se reinventar. Contratou uma nova equipe de assessoria, uma das mais caras e competentes do mercado. Eles sugeriram uma estratégia de redenção: admitir erros, pedir desculpas públicas, demonstrar mudança genuína. Isabela recusou categoricamente. Em sua mente, ela não havia feito nada ilegal, apenas jogado o jogo da forma mais inteligente possível. Pedir desculpas seria admitir culpa que ela não sentia. A nova assessoria renunciou 3 semanas depois. Roberto assistia a tudo de longe, através de conversas que captava, enquanto dirigia outros clientes pelo mesmo circuito de eventos e reuniões onde Isabela antes reinava. Ele ouvia executivos comentando sobre como era triste ver um talento desperdiçado por ganância, sobre como ela poderia ter construído um império baseado em trabalho genuíno, mas escolheu atalhos que acabaram se revelando becos sem saída. A agência Lumière Management, que representava Isabela há 8 anos, enfrentava sua própria crise. Outros modelos representados por eles começaram a questionar se suas carreiras estavam sendo gerenciadas com a mesma falta de ética.
3 saíram em um único mês, levando consigo contratos significativos e reputação. A própria agência teve que emitir um comunicado público se distanciando das práticas de Isabela, alegando que ela agia independentemente em questões contratuais. Era uma mentira frágil que ninguém realmente acreditava, mas necessária para a sobrevivência corporativa. Isabela começou a aparecer em eventos menores, de marcas menos conhecidas, aceitando cachês que há 6 meses ela teria considerado insultuosos. Suas roupas ainda eram impecáveis, sua postura ainda transmitia confiança, mas todos conseguiam ver as rachaduras na fachada. Ela sorria para as câmeras, mas os sorrisos não alcançavam os olhos. Dava entrevistas falando sobre resiliência e superação, mas as perguntas sempre voltavam para o escândalo, para Marcos Andrade, para aquele motorista que havia mudado tudo. As amigas que antes lotavam sua agenda com almoços e festas VIP começaram a sumir. Algumas deixaram de responder mensagens, outras inventavam desculpas cada vez menos convincentes. No mundo da moda e da celebridade, associar-se com alguém em queda livre era arriscado demais. Reputação era contagiosa, tanto para o bem quanto para o mal. E ninguém queria ser contaminado pela decadência de Isabela Monteiro. Você já foi subestimado por alguém que depois se arrependeu amargamente? Ou já presenciou alguém sendo desonesto e teve que decidir se deveria intervir ou ficar em silêncio? Conta nos comentários sua experiência. Quero saber sua história. Mas enquanto Isabela lutava para se manter relevante, Roberto começava a perceber que sua ação havia desencadeado consequências muito além do que imaginara. Marcos Andrade não apenas agradecera pessoalmente por ter sido salvo de um golpe milionário, mas havia feito algo mais. Algo que Roberto só descobriria quando recebesse um telefonema que mudaria completamente sua própria vida. O telefonema chegou numa terça-feira à noite, quando Roberto já estava em casa depois de um dia longo dirigindo pela cidade. Era um número desconhecido, mas ele atendeu por hábito profissional. A voz do outro lado era firme, educada, e perguntava se ele poderia comparecer a uma reunião no dia seguinte. O endereço era de um escritório na região da Avenida Paulista. Roberto aceitou, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando chegou ao local indicado, descobriu que não era apenas uma reunião. Era uma apresentação. Marcos Andrade havia falado sobre ele para outros empresários, e aqueles homens e mulheres queriam conhecer o motorista que havia escolhido integridade sobre conveniência, que havia arriscado a própria carreira para impedir uma fraude. Roberto explicou que não tinha feito nada extraordinário, apenas o que qualquer pessoa decente faria. Mas os executivos presentes discordaram. Em um mundo onde silêncio era moeda de sobrevivência, onde omissão era prática comum, o que Roberto fizera era extraordinário, sim. Eles tinham uma proposta. Queriam criar uma empresa de transporte executivo focada não apenas em luxo, mas em confiabilidade e ética. E queriam que Roberto fosse sócio fundador, usando sua experiência de 3 décadas e sua reputação recém-estabelecida como base para algo maior. Não seria apenas dirigir, seria construir uma equipe de profissionais com os mesmos valores, criar um padrão novo na indústria. O investimento inicial viria deles, a gestão operacional seria de Roberto. Roberto sentou naquela sala de reuniões, cercado por pessoas poderosas, oferecendo uma oportunidade que ele nunca ousara sonhar, e precisou de um momento para processar a magnitude da mudança.
Aos 52 anos, depois de décadas como empregado, ele estava sendo convidado a se tornar empresário. A ironia não passou despercebida. Enquanto Isabela perdia tudo por desonestidade, ele ganhava algo novo por ter feito o certo. Enquanto isso, Isabela enfrentava o momento mais devastador de sua carreira em declínio. Uma revista de fofocas de grande circulação publicou uma matéria extensa sobre o escândalo, com título em letras garrafais: A Queda da Deusa, como a ganância destruiu Isabela Monteiro. A reportagem incluía entrevistas com pessoas que haviam trabalhado com ela ao longo dos anos, revelando um padrão de comportamento que ia muito além daquele contrato específico. Ex-assistentes falavam sobre humilhações constantes. Fotógrafos descreviam exigências absurdas. Maquiadores relatavam crises de raiva por detalhes insignificantes. O artigo pintava o retrato de uma mulher que havia confundido sucesso com o direito de tratar outros como inferiores, que havia usado sua beleza e fama como licença para a crueldade. E o caso com Marcos Andrade era apresentado não como um incidente isolado, mas como o ápice natural de anos de comportamento questionável. A matéria terminava com uma frase que circulou pelas redes sociais por dias. Isabela Monteiro provou que você pode ter tudo e ainda assim não ser nada. As fotos que acompanhavam a reportagem eram devastadoras. Não as imagens impecáveis de campanhas publicitárias, mas capturas de tela de eventos recentes, onde ela aparecia visivelmente abalada. A maquiagem não conseguindo esconder completamente as marcas do estresse. Comparações lado a lado mostravam a transformação. De um lado, a modelo radiante de 6 meses atrás. Do outro, a mulher tensa e envelhecida prematuramente pelo escândalo. Isabela tentou processar a revista por difamação, mas seus advogados alertaram que tudo na matéria era factualmente correto ou baseado em testemunhos verificáveis. Processar apenas daria mais visibilidade ao caso e provavelmente resultaria em novas revelações durante o processo judicial. Ela estava presa em uma armadilha de sua própria criação, onde cada movimento para se defender apenas afundava mais profundamente no pântano da exposição pública. A agência Lumière finalmente rompeu o contrato com ela. O comunicado oficial falava sobre divergências estratégicas e caminhos profissionais diferentes. Mas todos sabiam a verdade. Isabela havia se tornado tóxica demais para ser representada. Sua presença no catálogo da agência estava afastando outros clientes e dificultando negociações. A decisão empresarial foi fria e calculada. Cortar o membro gangrenado para salvar o corpo. Sem agência, sem contratos, sem o aparato de suporte que havia sustentado sua carreira por anos, Isabela se viu sozinha pela primeira vez desde que entrara na indústria da moda ainda adolescente. O apartamento luxuoso na Vila Olímpia, aquele com vista panorâmica e decoração assinada por designer renomado, precisou ser vendido. Os custos de manutenção eram insustentáveis sem a renda constante dos contratos milionários. Ela se mudou para um lugar menor, mais modesto, cada caixa de mudança carregando não apenas pertences, mas pedaços de uma vida que desmoronava. As redes sociais, antes território de adoração e milhões de seguidores engajados, tornaram-se campo minado. Cada post que Isabela fazia era inundado por comentários sobre o escândalo, sobre karma, sobre justiça. Ela tentou desativar os comentários, mas isso apenas alimentou narrativas sobre estar fugindo da responsabilidade.
Tentou postar conteúdo motivacional sobre superação, mas foi acusada de hipocrisia. Tentou ficar em silêncio, mas o silêncio foi interpretado como admissão de culpa. Roberto, por outro lado, estava ocupado construindo algo novo. A empresa de transporte que ele ajudara a fundar estava crescendo rapidamente. O diferencial não era apenas carros de luxo ou motoristas treinados, mas a promessa de confidencialidade ética, profissionais que respeitavam a privacidade dos clientes, mas que jamais seriam cúmplices de atos ilegais ou antiéticos. Era um nicho que ninguém sabia que existia até Roberto provar sua necessidade. Ele contratou outros motoristas, veteranos como ele, pessoas que haviam passado décadas na profissão e entendiam o delicado equilíbrio entre discrição e integridade. Treinava pessoalmente cada novo funcionário, compartilhando não apenas técnicas de direção defensiva ou atendimento ao cliente, mas lições sobre caráter, sobre quando falar e quando agir, sobre a diferença entre lealdade e cumplicidade. Isabela soube da empresa de Roberto através de uma ex-colega que ainda mantinha algum contato com ela. A notícia foi um soco no estômago. O motorista que ela havia desprezado, que havia chamado de apenas um motorista naquele momento de fúria na sala de reuniões de Marcos, agora era empresário de sucesso, respeitado por alguns dos mesmos executivos que antes a cortejavam. A inversão de papéis era tão completa, tão brutal, que ela trancou-se no banheiro e chorou pela primeira vez em meses. Mas as lágrimas não mudaram nada. O mundo continuou girando, indiferente ao seu sofrimento. Marcas que antes imploravam por sua presença, agora nem respondiam e-mails de sua nova assessoria freelancer. Eventos que ela frequentava como convidada VIP, agora exigiam que ela comprasse ingresso como qualquer pessoa comum. E mesmo quando conseguia entrar, sentia os olhares, os sussurros, o espaço que se abria ao seu redor, como se falha moral fosse contagiosa. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar histórias de pessoas que escolheram fazer o certo mesmo quando isso custou caro, e acompanha até o final, porque o desfecho vai mostrar que caráter sempre vence. A primeira proposta de trabalho que Isabela recebeu após meses de ostracismo veio de uma marca de roupas de segunda linha, oferecendo um contrato de 6 meses por um valor que ela costumava gastar em uma única sessão de compras. Era humilhante, mas ela estava considerando aceitar. Precisava de dinheiro, precisava de exposição, precisava de qualquer coisa que lembrasse ao mundo que ela ainda existia, que ainda tinha valor. Mas antes que pudesse assinar, antes que pudesse engolir o orgulho e aceitar aquela migalha, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Porque Roberto não estava apenas construindo uma empresa. Ele estava construindo uma rede de relacionamentos baseada em confiança e respeito mútuo. E essa rede estava prestes a revelar algo sobre Isabela que nem ela mesma sabia que existia. A revelação começou com uma conversa casual. Roberto estava dirigindo para Fernanda Carvalho, diretora de recursos humanos de uma multinacional farmacêutica, quando ela mencionou que a empresa estava revisando todas as parcerias de marketing dos últimos 5 anos. Era procedimento padrão após mudança de gestão, nada demais. Mas durante a auditoria, encontraram algo estranho relacionado a uma campanha antiga, onde Isabela Monteiro havia sido contratada como garota propaganda. Fernanda explicou que os números não batiam. A campanha havia sido vendida internamente como um sucesso absoluto, com métricas impressionantes de engajamento e conversão de vendas.
Baseando-se nesses resultados, a empresa havia pago bônus milionários não apenas para Isabela, mas para a agência de publicidade responsável. Porém, a nova auditoria descobriu que muitos daqueles números eram inflados. Bots gerando visualizações falsas, perfis fake inflando engajamento, dados manipulados para parecerem melhores do que realmente eram. Roberto escutou em silêncio enquanto Fernanda desabafava sobre a descoberta. A empresa estava considerando processar tanto Isabela quanto a agência por fraude, mas precisavam de provas mais concretas antes de partir para a ação legal. O problema era que Isabela alegaria ignorância. Diria que apenas emprestou sua imagem e não tinha responsabilidade sobre as métricas. E, tecnicamente, ela teria razão. A menos que conseguissem provar que ela sabia da fraude e participou ativamente dela. O que Fernanda não sabia era que Roberto tinha informações que poderiam ser relevantes. Durante seus anos como motorista de Isabela, ele havia presenciado diversas conversas entre ela e pessoas da agência de publicidade. Conversas onde números eram discutidos abertamente, onde estratégias para otimizar métricas eram planejadas com detalhes que claramente ultrapassavam a linha da legalidade. Roberto nunca havia pensado muito sobre aquelas conversas na época. Eram apenas mais barulho de fundo enquanto ele dirigia. Mas agora, sob nova luz, elas ganhavam um significado diferente. Ele mencionou isso para Fernanda, cuidadosamente, sem fazer acusações diretas. Apenas observou que havia testemunhado conversas que poderiam ser relevantes para a investigação. Fernanda imediatamente entendeu a importância. Pediu que Roberto formalizasse tudo em depoimento detalhado, com datas aproximadas, locais, pessoas presentes e o máximo de detalhes que conseguisse recordar. Roberto passou o fim de semana reconstruindo memórias de 3 anos atrás. Foi surpreendente o quanto ele conseguia lembrar quando realmente focava. Datas específicas eram difíceis, mas contextos ajudavam. Foi durante a São Paulo Fashion Week, ou logo após o lançamento de determinado produto, ou no caminho para aquele evento específico. Ele escreveu tudo, página após página de observações que na época pareciam insignificantes, mas agora formavam um mosaico damnatório. O depoimento de Roberto foi entregue ao departamento jurídico da empresa farmacêutica. Os advogados ficaram impressionados com o nível de detalhe e a consistência das informações. Cruzaram os relatos com e-mails internos, datas de reuniões, cronogramas de campanha. Tudo se encaixava perfeitamente. Isabela não era apenas cúmplice passiva da fraude. Ela era participante ativa, alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e aprovava cada passo. A empresa decidiu ir adiante com o processo, não apenas contra Isabela e a agência, mas expandindo a investigação para outras campanhas onde padrões similares de manipulação de dados podiam ser identificados. O caso rapidamente escalou de auditoria interna para escândalo de proporções industriais. Outras marcas começaram a revisar suas próprias campanhas com Isabela, e muitas encontraram irregularidades similares. Isabela recebeu a notificação judicial numa manhã de novembro. Estava tomando café no pequeno apartamento para onde havia se mudado quando o oficial de justiça tocou a campainha. Ela assinou o recebimento com mãos trêmulas, leu as primeiras páginas da petição e sentiu o mundo desabar novamente. Não bastava ter perdido contratos, reputação,
carreira, agora enfrentava acusações criminais que podiam resultar em anos de prisão. O nome de Roberto aparecia no processo como testemunha-chave. Isabela sentiu uma fúria que beirava a incredulidade. Aquele motorista, aquele homem que ela mal havia notado durante anos de serviço, estava sendo a fonte de sua destruição completa. Não uma vez, mas duas. Primeiro com Marcos Andrade, agora com isso. Era como se o universo tivesse escolhido a pessoa mais improvável possível para ser seu algoz. Ela ligou para advogados, os melhores que seu dinheiro cada vez mais escasso ainda podia pagar. Eles foram honestos. A situação era péssima. O depoimento de Roberto era detalhado demais, específico demais, e ele não tinha motivo aparente para mentir. Pior, ele tinha credibilidade construída pelo caso anterior. Era visto como homem íntegro, alguém disposto a sacrificar vantagem pessoal pela verdade. Um júri adoraria alguém assim. Os advogados sugeriram acordo. Admitir culpa em troca de redução de penas, devolver os valores fraudados, aceitar suspensão permanente de trabalhar com publicidade. Isabela recusou inicialmente, furiosa com a ideia de admitir algo que, em sua mente distorcida, ainda era apenas jogo normal de mercado. Mas conforme as semanas passavam e mais evidências surgiam, conforme outras pessoas envolvidas na fraude começavam a fazer acordos que a incriminavam, ela percebeu que não tinha escolha. Roberto continuou sua vida, agora dividindo o tempo entre dirigir pessoalmente clientes especiais e administrar a empresa que crescia rapidamente. Ele não sentia satisfação com a destruição de Isabela. Não era homem vingativo, mas também não sentia remorso. Ele havia apenas dito a verdade, 2 vezes. Se a verdade era devastadora, talvez o problema não fosse a verdade, mas as ações que ela revelava. A empresa de Roberto ganhou contrato exclusivo com 3 grandes corporações que valorizam ética corporativa. O diferencial estava claro. Aqui estava um homem que não apenas falava sobre integridade, mas que havia provado estar disposto a pagar o preço por ela. Em um mundo corporativo cheio de cinismo e atalhos morais, Roberto representava algo raro e valioso, confiabilidade genuína. Isabela, enquanto isso, preparava-se para o acordo judicial que seria formalizado em semanas. Parte dela ainda não acreditava que havia chegado ali. Ela que posara para capas de Vogue, que desfilara em Milão e Paris, que fora considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, agora estava negociando termos de um acordo criminal por fraude. A queda havia sido tão rápida, tão completa, que às vezes ela acordava achando que tudo era pesadelo. Mas não era pesadelo. Era consequência. Anos de acreditar que regras eram para pessoas comuns, que beleza e fama criavam zona de imunidade moral, que esperteza era mais importante que caráter. Tudo isso tinha levado a este momento, sentada em um escritório de advocacia abarrotado de processos, assinando papéis que reconheciam culpa e concordavam com punições que marcariam sua vida permanentemente. O dia da audiência final chegou. Isabela entrou no tribunal com óculos escuros, tentando se esconder das câmeras que ainda a perseguiam, mas por razões completamente diferentes de antes. Não era mais a celebridade glamurosa que todos queriam fotografar. Era a criminosa confessa que servia de exemplo do que não fazer, de como não viver. Roberto foi chamado para testemunhar. Ele não olhou para Isabela enquanto falava. Apenas respondeu às perguntas com honestidade direta, sem embelezar ou exagerar. Contou o que viu, o que ouviu, quando e onde. Sua voz era calma,
seu porte sereno. Ele não estava ali para destruir ninguém. Estava ali porque lhe pediram para dizer a verdade. E ele sempre faria isso. Quando Roberto terminou seu testemunho e saiu do tribunal, encontrou um grupo de jornalistas esperando. Eles queriam comentários sobre Isabela, sobre o processo, sobre como se sentia sendo responsável pela queda completa dela. Roberto parou, considerou cuidadosamente suas palavras e disse algo que seria citado nos noticiários daquela noite e nos dias seguintes. Ele disse que não era responsável pela queda de ninguém. Pessoas eram responsáveis por suas próprias escolhas. Ele apenas se recusara a ser cúmplice silencioso de injustiça 2 vezes. E que esperava que sua história inspirasse outros a fazerem o mesmo. Escolher integridade mesmo quando custa caro. Porque no final, caráter é a única coisa que realmente importa. E a única coisa que ninguém pode tirar de você. A sentença foi proferida numa tarde chuvosa de dezembro. Isabela foi condenada a devolver todos os valores recebidos fraudulentamente, totalizando mais de 4 milhões de reais. Além disso, recebeu pena de 3 anos de prisão em regime aberto, convertida em prestação de serviços comunitários e proibição perpétua de trabalhar em qualquer capacidade relacionada à publicidade, marketing ou representação comercial. O juiz foi claro em sua fundamentação. A fraude não era crime de oportunidade, mas padrão sistemático de comportamento que demonstrava completo desprezo por ética e legalidade. As implicações eram devastadoras. Isabela não tinha 4 milhões para devolver. O apartamento já fora vendido, as joias leiloadas, os investimentos liquidados. Tudo somado mal chegava a 1/3 do valor devido. Ela teria que passar os próximos anos, possivelmente décadas, trabalhando para pagar uma dívida que crescia com juros e correção monetária. A vida de luxo, os contratos milionários, a fama internacional, tudo havia desaparecido como fumaça, deixando apenas cinzas e dívidas. Pior que a sentença financeira era a cláusula sobre prestação de serviços comunitários. Isabela teria que cumprir 1.200 horas trabalhando em instituições de caridade, especificamente em programas de educação para jovens em situação de vulnerabilidade. A ironia era amarga. Ela que sempre menosprezara pessoas comuns, que acreditara que beleza e status a colocavam acima das massas, agora seria forçada a servir exatamente aqueles que antes desprezava. Os primeiros dias de serviço comunitário foram torturantes. Isabela chegou a uma ONG na periferia de São Paulo vestindo roupas caras demais para o ambiente, maquiagem pesada demais para quem iria trabalhar com crianças carentes. As coordenadoras da instituição a olharam com um misto de pena e desaprovação. Explicaram suas funções: ajudar na organização de materiais escolares, auxiliar professores voluntários, servir refeições, limpar espaços comunitários, tarefas simples que qualquer pessoa faria sem questionar, mas que para Isabela pareciam humilhações deliberadas. Ela pensou em desistir nos primeiros dias, mas desistir significaria voltar ao tribunal, significaria prisão real em vez de regime aberto, significava perder até mesmo os pequenos resquícios de liberdade que ainda possuía. Então ela continuou, dia após dia, semana após semana, fazendo trabalhos que considerava degradantes, cercada por pessoas que conheciam sua história e a julgavam silenciosamente. Roberto, enquanto isso, expandia seu negócio além de São Paulo. Filiais foram abertas no Rio de Janeiro e em Brasília.
todas operando sob os mesmos princípios de integridade e profissionalismo ético que ele estabelecera. A empresa não era apenas lucrativa, era respeitada. Artigos em revistas de negócios destacavam seu modelo como exemplo de como construir corporação baseada em valores sem sacrificar rentabilidade. Roberto era convidado para palestras, para entrevistas, para eventos onde empresários queriam entender como ele havia transformado o momento de coragem em império de transporte. Em uma dessas palestras, Roberto falou sobre o dia em que decidiu alertar Marcos Andrade. Ele explicou que não foi decisão fácil, que ele debateu consigo mesmo, que sabia exatamente o que estava arriscando. Mas disse que havia aprendido, ao longo de décadas, observando pessoas poderosas, que existiam dois tipos de silêncio. O silêncio de discrição profissional, que protege privacidade legítima, e o silêncio de cumplicidade, que permite injustiça, e que aprender a distinguir entre os dois era essencial para viver com integridade. A palestra foi gravada e compartilhada amplamente nas redes sociais. Chegou até Isabela, que assistiu sozinha no pequeno quarto que agora alugava em bairro distante do centro. Ela ouviu Roberto falar sobre escolhas, sobre caráter, sobre consequências de longo prazo de decisões aparentemente pequenas. E pela primeira vez em meses, algo dentro dela começou a rachar. Não a fachada de negação que mantivera durante o julgamento, mas algo mais profundo, a crença fundamental de que o mundo estava errado e ela estava certa. Após 3 meses de serviço comunitário, algo inesperado aconteceu. Isabela estava ajudando uma turma de adolescentes com um projeto de arte quando uma das garotas, Marina, de 15 anos, perguntou se ela era realmente aquela modelo famosa que tinha caído em desgraça. A pergunta foi direta, sem malícia, apenas curiosidade juvenil. Isabela confirmou, esperando zombaria ou julgamento. Mas Marina apenas disse que achava legal que ela estivesse ali, que muita gente rica fazia coisas erradas e nunca pagava por isso. E que pelo menos Isabela estava tentando consertar. Aquelas palavras simples, vindas de uma adolescente que não tinha motivo para ser gentil, perfuraram as defesas de Isabela de maneira que nenhum julgamento legal ou condenação pública havia conseguido. Ela saiu mais cedo naquele dia, trancou-se no quarto e chorou. Mas não eram lágrimas de autocomiseração como todas as anteriores. Eram lágrimas de reconhecimento doloroso. Ela havia desperdiçado anos construindo uma vida baseada em ilusões de superioridade e agora estava pagando o preço não apenas legalmente, mas existencialmente. Nos meses seguintes, algo mudou em Isabela. Ela começou a prestar atenção real nas pessoas ao seu redor na ONG. Aprendeu os nomes das crianças, suas histórias, seus sonhos. Descobriu que várias daquelas crianças enfrentavam dificuldades que faziam seus próprios problemas parecerem insignificantes. Conheceu mães solteiras trabalhando 3 empregos para sustentar famílias, jovens estudando à noite depois de trabalhar o dia todo, idosos voluntários dedicando últimos anos de vida a ajudar outros sem esperar nada em troca. Ela viu dignidade em lugares que nunca pensara olhar. Viu força em pessoas que sempre considerara fracas. Viu beleza que não tinha nada a ver com genética ou cirurgias plásticas ou iluminação perfeita. E lentamente, dolorosamente, começou a entender que havia passado 32 anos completamente cega para o que realmente importava na vida. Roberto recebeu uma carta 6 meses depois da sentença de Isabela.
Estava em envelope simples, sem remetente, entregue pessoalmente na sede de sua empresa. Quando abriu, encontrou 3 páginas escritas à mão. Era de Isabela. A carta não pedia perdão, porque Isabela explicava que sabia que não tinha direito de pedir. Não tentava justificar suas ações, porque agora entendia que não havia justificativa. Ao invés disso, ela simplesmente reconhecia o que Roberto fizera. Ele havia mantido integridade quando seria muito mais fácil e lucrativo não fazer nada. Ela escreveu que levara meses para entender que Roberto não era seu inimigo, que ele não a destruíra, que ela havia destruído a si mesma através de anos de escolhas egoístas e antiéticas, e que a única coisa boa que resultara de toda aquela devastação era que ela finalmente, dolorosamente, estava começando a aprender o que significava ser pessoa decente. Roberto leu a carta 2 vezes, depois a guardou numa gaveta. Ele não respondeu, não tentou contato. Algumas coisas não precisavam de resposta. A carta não era pedido de absolvição ou tentativa de reconexão. Era apenas reconhecimento. Talvez o único gesto genuíno que Isabela havia feito em anos. 1 ano após a sentença, Roberto estava dirigindo pela periferia de São Paulo, voltando de reunião com potencial cliente, quando passou por uma ONG. Viu através da grade um grupo de crianças brincando no pátio e uma mulher supervisionando. Levou alguns segundos para reconhecê-la. Isabela, sem maquiagem, cabelo preso em rabo de cavalo simples, usando jeans e camiseta da instituição, sorrindo genuinamente enquanto uma criança pequena lhe mostrava algum desenho. Ela parecia diferente. Não apenas porque faltava o glamour e a produção sofisticada, mas algo na postura, na expressão, na maneira como interagia com aquelas crianças. Havia humanidade ali que Roberto nunca vira nos anos em que a transportou para eventos de luxo. Ele não parou, não buzinou, não tentou chamar atenção. Apenas continuou dirigindo, mas com sensação estranha no peito que levou alguns quilômetros para identificar. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, pessoas realmente podiam mudar quando confrontadas com as consequências completas de suas escolhas. A empresa de Roberto continuou crescendo. 3 anos depois do incidente inicial com Marcos Andrade, já operava em 8 capitais brasileiras, empregava mais de 200 motoristas e era referência nacional em transporte executivo ético. Roberto, aos 55 anos, havia construído algo que transcendia negócio. Era legado, era prova viva de que integridade não era fraqueza, era a fundação mais sólida possível para sucesso duradouro. Isabela completou suas 1.200 horas de serviço comunitário, mas não parou. Ela continuou como voluntária, agora ajudando a ONG a conseguir doações e estruturar programas educacionais. Usava seus contatos remanescentes da indústria da moda não para benefício próprio, mas para conseguir recursos para a instituição. Não era glamuroso, não trazia manchetes ou capas de revista, mas era real. E pela primeira vez em sua vida adulta, Isabela estava fazendo algo que realmente importava para alguém além dela mesma. Ela ainda pagaria aquela dívida por muitos anos. Trabalhava em 2 empregos comuns, um como vendedora em loja de departamento, outro como assistente administrativa em pequena empresa. Nada relacionado à beleza ou fama, apenas trabalho honesto que pagava contas e gradualmente reduzia montante devido. Não era a vida que imaginara, mas era a vida que podia olhar no espelho sem sentir náusea. Os 2 nunca se encontraram novamente pessoalmente.
Roberto seguiu seu caminho de sucesso construído sobre fundações sólidas de caráter. Isabela seguiu seu caminho de reconstrução dolorosa, aprendendo lições que deveria ter aprendido décadas antes. Suas histórias haviam se entrelaçado por breve período, mas agora seguiam trajetórias paralelas, uma ascendente, outra buscando simplesmente encontrar chão firme depois de queda livre. Se essa história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, que caráter sempre vence aparência e que escolhas éticas podem parecer caras no curto prazo, mas são o único caminho para sucesso real no longo prazo, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho para mais histórias que mostram que, no final, dignidade e integridade são as únicas moedas que realmente importam. Anos depois, quando perguntado em entrevista sobre o que aprendera com toda aquela experiência, Roberto respondeu algo simples, mas profundo. Ele aprendera que coragem não é ausência de medo, mas escolha de fazer o certo apesar do medo. Que 3 décadas de silêncio profissional haviam valor imenso, mas que havia momentos onde silêncio se tornava cumplicidade. E reconhecer esses momentos era a responsabilidade de todo ser humano decente. E que, no final, a única coisa que levamos desta vida é quem escolhemos ser quando ninguém está olhando, e quem escolhemos ser quando todos estão olhando. E se essas duas versões são a mesma pessoa? Isabela nunca deu entrevistas sobre o escândalo, mas em conversa privada, com uma das coordenadoras da ONG, onde ainda era voluntária, ela disse algo notável, que havia passado 32 anos construindo castelo de areia baseado em beleza, fama e esperteza, e que bastaram alguns meses para descobrir que mar de consequências destrói castelos sem fundação. Agora, aos 35 anos, ela estava finalmente aprendendo a construir sobre rocha, mesmo que isso significasse começar do zero, mesmo que isso significasse nunca alcançar as alturas que uma vez ocupou. Porque alturas sem fundação sólida não são conquistas, são apenas quedas esperando para acontecer. A história de Roberto e Isabela circulou por anos nos círculos empresariais brasileiros como parábola moderna sobre integridade e consequências. Virou caso de estudo em escolas de negócios, exemplo em palestras de ética corporativa, referência em discussões sobre responsabilidade pessoal. Não porque tinha final perfeitamente feliz ou justiça perfeitamente poética, mas porque era real, era humana e mostrava algo que todos sabem, mas poucos vivem. Caráter não é o que dizemos que temos, é o que fazemos quando escolher integridade custa caro, quando ninguém nos forçaria a fazer o certo, quando seria infinitamente mais fácil e lucrativo apenas ficar em silêncio. E no final, essa é a única lição que realmente importa.